E aí galera, tudo certo? Olha, na aula de hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre isomeria, tá bom? E você pode se perguntar agora, que danado é a isomeria, que fenômeno é esse, o que são isômeros? Saca? Raciocina comigo o seguinte, imagina duas moléculas, tá certo? Distintas, diferentes umas das outras, mas que possuem a mesma fórmula molecular. Ou seja, elas têm a mesma quantidade dos mesmos átomos, beleza? Mas a maneira que esses átomos estão organizados são diferentes. Quando isso acontece, você observa, você tem o fenômeno da isomeria. Isômeros nada mais são do que duas moléculas distintas, duas moléculas que têm estruturas diferentes, mas que são formadas, que são constituídas pelos mesmos átomos, pelas mesmas quantidades desses átomos. Tranquilo isso? Beleza? Vê só, vamos vir aqui mais para perto para a gente conversar um pouquinho a mais sobre isomeria. Especificamente agora, nós vamos tratar sobre isomeria plana ou constitucional, tá bom? Então, chega mais! Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a isomeria constitucional ou plana. E o que vem a ser necessariamente a isomeria constitucional ou plana? Eu costumo associar, tá, esse nome plano aqui, justamente ao fato desse tipo de isomeria, a gente, digamos assim, a gente consegue perceber, tá, esse fenômeno pela própria representação estrutural plana das moléculas, tá certo? A gente não precisa tanto, digamos assim, de uma abstração tridimensional ou algo do tipo para verificar uma isomeria constitucional ou plana, tá? Então, dentro desse conceito, vamos dar uma avaliada nos tipos de isomeria constitucional ou plana que nós temos. E vamos começar pela isomeria de função. O que danado seria a isomeria de função? Raciocina comigo. Isômeros, a gente já comentou agora há pouco que o que seria o fenômeno da isomeria? São moléculas que possuem estruturas diferentes, mas a mesma fórmula molecular. E o função? O que danado que a gente quer tratar com função? Vê como a isomeria constitucional ou plana é clara para a gente. Isomeria de função. Os compostos são isômeros, ou seja, possuem a mesma fórmula molecular, não é isso? Porém, no caso da isomeria de função, o que é diferente na estrutura? Lembre, fórmula molecular é a mesma, mas para a isomeria, as estruturas, não é isso? São diferentes. Então, na isomeria de função, o que é que nós temos? Isomeria, nós temos isômeros, compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas as estruturas são diferentes. E o que é diferente na estrutura? A função a qual aquele composto pertence. Observe esses dois casos que nós propusemos aqui. Vamos primeiro avaliar a fórmula molecular e vejamos que é a mesma. Nós temos carbono aqui e esse carbono está ligado a 3 hidrogênios. Nós temos um carbono aqui e um outro carbono aqui também ligado a 3 hidrogênios. E qual seria a fórmula molecular desse rapaz aí? C3H6O. Não é isso? Vamos olhar agora essa molécula aqui do lado. Como eles são isômeros, a gente sabe que eles têm que ter a mesma fórmula molecular. Observe, ele tem 3 carbonos, não é isso? Esse carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios, completando suas 4 ligações. Esse carbono daqui está ligado a 2, completando suas 4 ligações. E esse carbono aqui está ligado a mais um hidrogênio, tá? Veja, em ambos os casos, tá? Nós temos duas moléculas com a mesma fórmula molecular. E o que é diferente? As estruturas. Perceba que aqui nós temos uma função do tipo cetona e aqui nós temos uma função do tipo aldeído. E é justamente nesse ponto que nós temos a diferença na função, tá? Então nós temos aqui cetona e aqui nós temos um
aldeído. Esse é o primeiro par que você deve ficar atento quando estivermos falando de isomeria de função. Caso eu te dê uma fórmula molecular e com esta fórmula eu construí uma cetona, você consegue, utilizando a mesma fórmula molecular, construir uma estrutura de um aldeído. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no segundo par que nós temos, que é o par álcool-éter. O raciocínio feito para cetona e aldeído vale também para álcool e éter. Caso eu te dê um álcool com determinada fórmula molecular, você consegue produzir uma estrutura diferente que vai dar um éter. Vamos conferir aqui, ó. 2 carbonos aqui, 2 carbonos no éter também. Completando os hidrogênios aqui do álcool, ó, nós temos 5 com esse daqui, 6. Fórmula molecular, C2H6O. O mesmo acontece no éter, ó. Completando os hidrogênios de cada carbono, você também tem a fórmula C2H6O. Massa? Esse é o primeiro tipo de isomeria que a gente está vendo hoje, plana, tá certo? Que seria a isomeria de função. São compostos que são isômeros, mas eles se diferenciam uns dos outros pela sua função, tá? O segundo tipo de cadeia que a gente vai ver aqui, ó, o segundo tipo de isomeria que a gente vai ver é a isomeria de cadeia. E aí você já começa no mesmo raciocínio. Isômeros são compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas as estruturas são diferentes. E o que é diferente nesses isômeros aqui é a cadeia carbônica. Observemos os 2 exemplos que demos aqui, ó. Nesse primeiro caso, nós estamos falando de hidrocarbonetos do tipo alcano. Só que, olhe essa cadeia aqui. Essa cadeia nós classificamos como uma cadeia normal. E essa aqui nós classificamos como uma cadeia ramificada. Ok? Vamos observar a fórmula molecular desses compostos aí. Vamos construir aqui, primeiro para a cadeia normal, ó, os carbonos aqui. São 4, beleza? Na cadeia ramificada, nós também temos 4 carbonos. E aí, agora, a gente só precisa completar os hidrogênios, não é isso? Esse carbono aqui vai ter 3, esse aqui 2, esse aqui 2 e esse aqui 3. No total, nós temos C4H10. Beleza? Você pode contar ou você lembra da formulazinha dos alcanos. CnH2n mais 2, onde N refere-se ao número de carbonos. Então, com 4 carbonos, C4. E o número de hidrogênios? 2 vezes 4 é 8, mais 2, 10. Tá? Se a gente olhar a cadeia ramificada aqui, ó, nós teremos para esse carbono 3 hidrogênios, para esse aqui 3, para esse aqui 3, e para esse carbono aqui só falta um hidrogênio para que ele complete suas 4 ligações. Perceba, a fórmula que você vai ter também é C4H10. Massa? Isomeria de cadeia. As fórmulas moleculares são as mesmas para esses 2 compostos. E o que é que muda de um para o outro? O tipo de cadeia que nós temos. Tá? Olha esse exemplo aqui do lado, ó, que interessante. Nós temos um alceno, beleza? Um hidrocarboneto que possui uma ligação dupla e um cicloalcano. Um hidrocarboneto que só tem ligações simples entre os carbonos, né? E o que é que acontece? O ciclo da frente significa que esse alcano ele existe em uma cadeia cíclica, ou seja, é um alcano de cadeia cíclica, beleza? Forma um anel, tá bom? Se você lembrar a fórmula do alceno, ela é CnH2n, beleza? A fórmula do cicloalcano, a fórmula geral, também é CnH2n. Ora, é de se esperar que, para o mesmo número de carbonos, eles possuam a mesma fórmula molecular. E é exatamente o que observamos aqui, ó. Ambos têm 4 carbonos. Seguindo a regra geral, você teria C4H8. Beleza?
Qual é a diferença de um para o outro? É justamente no tipo de cadeia. No alceno você tem uma cadeia aberta, porém insaturada. No cicloalcano você tem uma cadeia saturada, porém ela é fechada. Tranquilo? Então, isomeria de cadeia. Beleza? Vamos dar uma olhada agora na isomeria de posição. Siga o mesmo raciocínio. Se temos um isômero, nós temos compostos de mesma fórmula molecular, porém as estruturas são diferentes. E onde é que está essa diferença? Está na posição. Na posição do quê? Do grupo funcional, certo? Então vamos lá. Pode ser na posição do grupo funcional, pode ser diferença na posição da insaturação e pode ser diferença na posição da ramificação. Ok? Nesses dois exemplos aqui que eu te trouxe, eu trouxe a isomeria de posição em relação à posição da ramificação e em relação à posição da insaturação. Saca comigo, aqui nós temos uma molécula, tá certo? Observe a posição de sua hidroxila, tá? Que a gente vai tomar como padrão nesse fenol. Aí observa, nessa molécula aí de nome cresol, tá? O substituinte metil, que está aqui, essa ramificação, ela pode se encontrar em posições distintas, em posições diferentes, tá? Aqui nós teríamos a molécula do tipo orto, beleza? E aqui ao lado nós teríamos a posição do tipo meta. A gente poderia ter ainda a para, caso esse metil estivesse nesse carbono aqui. Observe comigo. O que está mudando de uma molécula para outra? É a função orgânica? Não, pois em ambos os casos você percebe que você tem fenol, tá? É o tipo de cadeia? Você percebe que não é o tipo de cadeia. O que está mudando? É a posição ou de grupo funcional, ou de insaturação, ou de ramificação, tá? Nesse caso nós estamos percebendo a mudança da ramificação, ok? Da posição em que essa ramificação se encontra. E assim sendo, nós temos uma isomeria de posição. Observe esse exemplo aqui ao lado agora, onde nós vamos ter uma isomeria de posição em relação à posição da insaturação. Observe, ó. Em ambos os casos nós temos 5 carbonos, beleza? Só que para esse primeiro caso, olha onde a dupla está. Entre os carbonos que numeraríamos como carbono 1 e carbono 2, tá? Olha nesse segundo caso onde a insaturação está. Entre os carbonos que numeraríamos com o número 2 e número 3, tá bom? Então, o que está variando de uma molécula para outra é a posição da insaturação dessa sua dupla ligação. E assim sendo, nós temos uma isomeria de posição. Tranquilo até aí? Então, os 3 primeiros tipos de isomeria plana que nós vimos foi de função, quando os isômeros diferem quanto à função orgânica que pertencem. Atenção a esses 2 pares, cetona e aldeído, álcool e éter, tá? Segundo tipo, a isomeria de cadeia, que é quando os isômeros se diferem em relação ao tipo de cadeia carbônica que possuem. Aqui vimos um exemplo de normal e de ramificada e de alceno e cicloalcano, tá? Onde aqui a cadeia é aberta e insaturada e aqui ela é fechada e saturada. E a isomeria de posição, que é em relação à posição de grupo funcional de insaturação ou de ramificação, onde vimos 2 exemplos aqui também. Tranquilo? Dá uma respirada aí que a gente vai passar para os outros 2 últimos casos que vamos abordar sobre isomeria constitucional ou plana. Massa? Bem, vamos falar agora sobre os 2 últimos tipos de isomeria constitucional ou plana, que seria a isomeria de compensação, metameria, e a isomeria dinâmica, também chamada tautomeria. Saca só, o que seria a isomeria de compensação ou metameria? Vê, a isomeria de compensação é quando há uma diferença, tá, na posição do
átomo. Saca esses dois éteres que nós possuímos aqui. Vamos conferir a fórmula molecular. Você tem 6 carbonos, C6. Vamos contar os hidrogênios aqui, ó, completando para que cada carbono possua suas 4 ligações. Você tem 7 hidrogênios de um lado, 7 hidrogênios do outro. Beleza? Totalizando 14 hidrogênios e 1 oxigênio. Confere aqui, ó. 6 carbonos, 14 hidrogênios e 1 oxigênio. Massa? A mesma coisa você observa aqui também, nesse outro éter aqui ao lado, tá? Ó, 6 carbonos. Se você contar os hidrogênios aqui, você também tem 14 e 1 oxigênio. O que é que está mudando de uma molécula para outra? A distinção que nós estamos tendo é em relação à posição do heteroátomo. Observe aqui onde está o heteroátomo, que separa a molécula em duas partes, cada uma com 3 carbonos. E observe onde o oxigênio, o heteroátomo está aqui, ó. Ele separa uma parte da cadeia com 2 carbonos e a outra parte com 4 carbonos. Quando existe uma diferenciação em relação à posição do heteroátomo, tá? Nós dizemos que temos uma isomeria de compensação, que ela pode ser também chamada de metameria. Então, caso apareça em sua prova isomeria de compensação ou metameria, estamos nos referindo ao mesmo processo, ao mesmo tipo de isomeria, tá? É quando a posição do heteroátomo ela muda, ela é distinta, tá? Ok? Vamos para o último caso aqui de isomeria constitucional ou plana, que seria a isomeria dinâmica ou tautomeria. Primeira coisa que temos que entender pelo fato, né, do nomezinho aqui, isomeria dinâmica, tá? Esse é um tipo de isomeria que acontece em um equilíbrio, tá certo? O processo ele é dinâmico e pode ser também chamado de tautomeria. No caso, essa isomeria dinâmica, a tautomeria, ela pode ser de dois tipos, tá? Ela pode ser aldoenólica ou ela pode ser cetoenólica, tá? E qual a distinção entre os dois casos? No processo da isomeria aldoenólica, o que nós temos é um equilíbrio dinâmico entre aldeído e enol. E na isomeria dinâmica, a tautomeria cetoenólica, o que nós temos é um equilíbrio dinâmico entre um enol e uma acetona. E basicamente o que seria isso? É um processo no qual aldeído e enol, ou cetona e enol, coexistem em um determinado meio, tá certo? A verdade é que esse equilíbrio ele é deslocado em direção ao composto mais estável. Em geral, nós temos aldeído e cetona, tá certo? Então, imagine um recipiente onde a gente tenha uma cetona, por exemplo. Devido à isomeria dinâmica, à tautomeria, devido a esse equilíbrio dinâmico, vai haver ali uma certa quantidade de enol, tá bom? Que advém daquele equilíbrio químico, aquele equilíbrio dinâmico com a cetona. Porém, quem prevalece naquele meio é quem é mais estável. E aí você vai ter a predominância da cetona. No caso do equilíbrio aldoenólico, você vai ter a predominância do aldeído, tá? Então vamos observar esse equilíbrio. Como é que eu posso saber qual o aldeído que é gerado por um enol, qual a cetona que é gerada pelo meu enol? Saca? O que você tem é o seguinte, ó. Aqui você tem um enol, aqui você tem um enol também. O que danado é enol? Lembre, o enol é a função na qual a hidroxila está ligada a um carbono que possui uma insaturação de dupla ligação. Ó, a hidroxila OH está ligada a um carbono que possui uma insaturação de dupla ligação. Para você saber qual é o aldeído, qual é a cetona que ele gera, primeiro, entenda o seguinte. Se sua hidroxila estiver ligada a um carbono
primário, tá certo? O seu enol vai gerar um aldeído. E vice-versa, o aldeído pode gerar um enol, beleza? E se o enol vai gerar um aldeído, é só você lembrar que esse enol tem uma hidroxila ligada a um carbono primário. Já quando a sua hidroxila está ligada a um carbono secundário, observe que esse OH está ligado a um carbono secundário, ou seja, esse carbono está ligado a outros 2 átomos de carbono. Então, aí, nesse caso, você gera uma cetona. Beleza? Então, em linha geral, você sabe. Enol, no qual o OH está ligado a um carbono primário, gera um aldeído. E, consequentemente, o aldeído vai gerar um enol em que o OH está ligado a um carbono primário. Da mesma forma, um enol, tá, em um carbono secundário gera uma cetona. E uma cetona gera um enol onde o OH está ligado a um carbono secundário. Massa, professor. E como é que eu posso saber qual é o aldeído e qual é a cetona que o enol gera? Vê como é simples. Olha a dica que eu vou te dar para tu construir essa imagem, essa estrutura, seja do aldeído, seja da cetona. Segue bem a dica que eu vou te dar. Olha o que tu vai fazer. Você repete, tá certo? A sequência carbônica e o oxigênio. Ó, repetir a sequência carbônica e o oxigênio. Beleza? Você não mais representa o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Você não mais coloca a dupla ligação que existe carbono-carbono. Essa dupla ligação você coloca aqui, ó, entre o carbono e o oxigênio. Beleza? Nesse caso aqui, você tem o aldeído correspondente, a partir desse enol. Para construir a cetona, segue o mesmo raciocínio. O esqueleto carbônico e o oxigênio você representa. Não coloque esse hidrogênio do enol, não coloque essa dupla ligação carbono-carbono, você coloca uma ligação dupla carbono-oxigênio. E você chega na cetona, tá? Aí você pode se perguntar, tá, e o que está acontecendo aí? Vamos trazer aqui para você a ideia do que é que nós temos. Vamos construir os hidrogênios aqui, tá? Que já existem aqui. Beleza? E esse hidrogênio aqui do enol, vamos marcar ele aqui em azul, tá? Basicamente, olha o que acontece. Vamos imaginar a transição do enol para o aldeído, tá? Vou colocar aqui, ó, os hidrogênios que já tínhamos nessa estrutura inicial. Olha o que acontece. Esse hidrogênio aqui da hidroxila vem para esse carbono aqui, o que está pertencente à dupla ligação, mas está mais afastado do oxigênio, tá? Então, o hidrogênio vem para cá, beleza? E essa dupla ligação carbono-carbono, ela é estabelecida aqui, carbono-oxigênio, gerando esse aldeído aqui do lado. Se você for fazer o raciocínio relativo ao enol e à cetona, tá? Ao equilíbrio cetoenólico, você tem da mesma forma, esse hidrogênio aqui, ele vai se apresentar nesse carbono, da dupla carbono-carbono, que está mais afastado da hidroxila. Perceba, se a gente fizer a representação do hidrogênio que está aqui, ó, beleza? Aí, esse hidrogênio da hidroxila, ele vai se encontrar aqui agora, tá? E a dupla ligação carbono-carbono, ela agora é estabelecida carbono-oxigênio, tá? Então, aqui você tem o equilíbrio aldoenólico e cetoenólico, tá bom? Lembre-se, como a gente está tratando de uma isomeria dinâmica que envolve um equilíbrio, tá? Em geral, nós temos o deslocamento, né, prevalecendo para aldeído e para cetona, tá? O equilíbrio é deslocado em direção ao composto que tem uma maior estabilidade. Em geral, o enol ele é menos estável. Então, o equilíbrio, na verdade, seria melhor representado assim.
tá? Porque essa dupla seta justamente, tá? Essa dupla seta aqui de tamanhos diferentes, justamente para indicar que esse equilíbrio está deslocado preponderantemente, tá? Ele prevalece o composto aldeído e o composto cetona. Como eu falei logo no começo, quando você tem um recipiente com um determinado aldeído, tá? Pelo equilíbrio aldenólico, né? Por essa tautomeria, você tem uma certa quantidade de enol, o mesmo prevalece, o mesmo acontece, na verdade, né? Devido à tautomeria cetoenólica, tá? Você tem um recipiente lá com acetona, você tem um pouco de enol, porém, quem prevalece naquele meio, a quantidade maior realmente de aldeído e de cetona por serem compostos mais estáveis, tá bom? Então, só para dar aquela resumida, dar uma fechada, lembre-se, isomeria de compensação, metameria, a posição do heteroátomo é que está alterando. E na isomeria dinâmica, que vem de um equilíbrio químico, de um equilíbrio dinâmico, tá? Também chamada de tautomeria, que pode ser aldoenólica ou cetoenólica, o que acontece é uma interconversão, tá? É um equilíbrio entre as formas aldeído e enol, ou entre cetona e enol, prevalecendo, estando em maior quantidade, tá certo? A forma mais estável. E aqui a gente lhe mostrou como você, a partir do enol, consegue descobrir o seu aldeído ou a sua cetona. Tranquilo, galera? Essas são as informações que temos para falar sobre isomeria constitucional ou plana. Tranquilo? Vejo você na próxima. Um cheiro para vocês e até mais.